Mas tem um caso interessante. O que acontece? Qual que é o problema da ufologia hoje, na minha opinião? Não são todos ufólogos, não, mas é a grande parte. É querer colocar todos os fenômenos na caixinha extraterrestre. E quando eu faço isso, eu estou ignorando um monte de possibilidades que podem me ajudar a explicar o que é isso. E ao longo da história, se você pegar documentários, livros, os pesquisadores acabaram ignorando tudo aquilo que não cabia na caixinha extraterrestre e ignoraram vários dados. Então o que eu tento fazer hoje é recapitular alguma dessas coisas e ver se algo ficou perdido. E eu tenho percebido que muita coisa foi perdida por conta dessa crença, né? Então tem gente, os céticos não saudáveis não acreditam em nada. Os ufólogos mais extremos acham que é tudo extraterrestre. Eu acho que a gente tem que alcançar o meio termo que eu estou tentando fazer. Sim. E aí tem um caso lá em 77 que aconteceu. Steven Spielberg lança Contatos Imediatos Terceiro Grau. Um filme que fez sucesso pra caramba na época. Em que ele contrata o Allen Hynek, que era pesquisador do Projeto Livro Azul da Força Aérea, como consultor. E naquela época o Steven Spielberg já falava que o fenômeno OVNI está associado com poltergeist. Que o pessoal achava que era uma coisa espírita, paranormal e etc. E que muitos pesquisadores ignoraram essa ligação. E já em 77, ano da Operação Prato, ele já falava. Tem um caso da Força Aérea, um documento que está no G35, que é uma imagem que mostra um documento da Força Aérea em que uma base da Força Aérea, lá em Gama, perto de Brasília, eles tinham acabado de instalar um radar novo, as inteligências foram lá ver que radar é aquele. Pelo menos a interpretação minha é essa. Assim que instalou o radar, esses caras foram lá, esse documento que está aí. Foi lá no DPV-DT 61, que é lá no Gama. Uhum. E aí, assim que eles instalam esse radar, objetos luminosos começam a aparecer. E ao mesmo tempo, o que começa a aparecer na base? Os portões elétricos começam a abrir e fechar. Pedras que vêm do nada começam a ser tacadas nos militares. Sombras começam a passar na vegetação. E os militares começam a atirar de fuzil HK contra essas sombras. E o comandante fala, pô, não atira não, cara, a gente não sabe o que é isso, não sabe como eles vão reagir, parece que é uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Foi o que o comandante falou na época. E como que vai acertar uma sombra, né? E a gente não sabe qual pode ser a reação desses caras. E aí, esse fenômeno, então, depois de bastante tempo, atazanando ali os militares, eles desaparecem. E aí, cada militar, o comandante pediu que fizesse de próprio punho, sem conversar um com o outro. Eram vários, acho que eram 7. Fizessem os seus relatos. E esses relatos batem e dizem essa mesma coisa, uns com mais detalhes, outros com menos. Mas dizem que basicamente tinha um OVNI e que tinham vários fenômenos paranormais ou poltergeists ali. Não uso essas palavras, óbvio. Mas você ter pedras sendo jogadas nos militares, vindo do nada, com vultos na vegetação, portão abrindo e fechando e um OVNI em cima do radar. É uma coisa bizarra. E foi 78, um ano depois da Operação Prato. Isso que é curioso, né? O ano da inauguração desse radar novo lá no Gama. Eu reparei, eu vi ali 78. Então você vê que essa época estava fortíssima. É praticamente 6 meses, porque foi outubro, né? Estamos em junho ali, né? 8 meses. E nessa época existe esse relato. Acho que era um brigadeiro que fala. Esqueci o nome dele, mas ele fala: não vamos reagir porque eles têm uma tecnologia muito superior à nossa e não sabemos qual poderia ser a reação deles. Ô Rony, outra coisa que me chama a atenção é o fato de você estar falando, se referindo ao Gama. Sim. E anteriormente você falou de Alexandre. Sim. Goiás, Centro-Oeste. Por que o Centro-Oeste brasileiro tem essa característica? O que tem um Centro-Oeste brasileiro para ter tantas aparições assim? Se lembrar, nessa época que criaram Brasília lá, não tinha nada ali. Nessa época era mato. Sim. Aí botaram Brasília ali no meio. Depois foi desenvolvendo e tal, mas o fenômeno sempre está presente onde você tem essas áreas preservadas, com poucas coisas construídas, onde tem pouca gente morando. Certamente os fenômenos que acontecem próximos a Brasília, antigamente, que aconteciam antigamente, hoje não acontecem mais. Porque esse fenômeno sempre busca locais em que a natureza está preservada, porque eles emanam da natureza, na maior parte dos casos.
E aí, talvez, por essa questão da ocultação, né, de não querer aparecer pra gente nas grandes cidades. Jamais vai aparecer em São Paulo, Rio, no meio de Brasília. Pode ter certeza. Se acontecer em São Paulo, Rio, no meio de Brasília, pode ser que o apocalipse está vindo aí, alguma coisa estranha vai acontecer. Esse fenômeno não vai nas grandes cidades. Sim, porque na época do general Uchoa, né? Foi Alexandre. Alexandria, que era, imagina, se Brasília já era ermo, imagina Alexandria naquela época. Sim. Tinha nada. Mas isso deixa claro que o contato com a natureza, né? E aí quando tu vai para as cidades urbanizadas já não tem mais. Não tem. E você vê que é sempre local isolado, onde... E os cientistas estão onde? Todos. As pessoas com maior intelecto. Nas grandes cidades. E aí você tem uma coisa que é o agricultor e o indígena, o pescador falando que viu, o cientista no seu sofá, na grande cidade, que lá não aparece, e aí esse cara fica falando, não existe nada não, aquele cara tá vendo coisa. E cada um no seu canto. E esse cara aqui não vai lá pro meio do mato, sair do seu conforto, e a maioria dos cientistas eu conheço muitos que não vão e não querem ir, e ficam ainda falando que não existe o que o cara tá vendo lá. Descredibilizando só porque o cara não tem estudo. Não, porque o cara não tem estudo e porque não tem ciência comprovando. Mas como é que vai ter se eles não vão lá? Não vão lá. E cria-se esse tabu. E criou-se, isso a CIA fez muito bem, aquela desinformação de criar o termo teoria da conspiração, filme com meiozinho verde, quem fala isso é maluco. E isso foi enraizado. Então esse tabu fica cada um no seu canto e ninguém pesquisa essas coisas.